doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante as suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus. 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 Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe. Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus. Dê uma linda salva de palmas ao nosso Rei, ao nosso Salvador, ao nosso Mestre, que já está conosco presente nesse lugar. Entenda, ainda que o nosso Deus, Ele esteja num aspecto oculto, invisível, Ele é real e está conosco em todos os momentos. O Senhor Jesus, Ele disse: o reino dos céus está dentro de vós. Aceite isso. Declare isso: Jesus Cristo está dentro de mim. Aceite isto, declare isto: o Espírito Santo de Deus habita no meu espírito, e Ele quer transbordar para a minha alma, para transformar a minha mente, para mudar a história da minha vida. Porque entenda, a verdadeira mudança da história da nossa vida não começa aqui fora, começa aqui dentro. Se eu não mudo, se você não muda, nada muda na nossa vida. Agora, quando nós saímos da natureza caída de Adão e ingressamos na natureza santa de Cristo, então tudo muda ao nosso redor, porque a mudança verdadeira começa aqui dentro. Deus, Ele não muda primeiro o comportamento, Ele muda primeiro a natureza. A nossa natureza, que era pecaminosa, agora é separada, é santa para Deus. Amém? A verdadeira libertação está nisso. E hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre a autoridade de Deus. Amém? Mas antes vamos adorar. Coloque as mãos no seu coração, né? Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos que irão participar conosco deste culto online, ou então assistir durante a madrugada, durante o final de semana. Que assim como o Espírito Santo vai nos abraçar, nos fortalecer, que alcance você aonde estiver nesse país ou na face dessa terra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Coloque as mãos no coração, feche os olhos, eleve os seus pensamentos ao único que é digno de toda adoração e o adore. Isto, fale com Deus nessa noite. Diga ao Senhor: o Senhor é o meu Pai celestial e a Ti eu adoro. Ao Senhor eu amo, o Senhor é o meu Rei, o Senhor é o meu Mestre. Pai, nós estamos aqui para chamar o Teu reino sobre a nossa vida. Nós estamos aqui porque queremos ser governados por Ti, queremos ser guiados pelo Teu Espírito. Não há, Senhor, maior libertação do que essa, do que ser guiado pelo Espírito Santo. Por isso aqui viemos buscar o Teu reino em primeiro lugar. Por isso, Senhor, aqui viemos pedir a Ti, para que o Senhor transforme a nossa mente, para que o Senhor trabalhe no nosso coração, tirando toda a pedra que muitas vezes faz com que nós homens maltrate as nossas esposas,
ou que as esposas maltratem os maridos, ou então que as mães maltratem os filhos, ou os filhos os pais. Durezas, Senhor, carnais que tentam nos afastar de Ti, nos afastar de sermos cristãos, de praticarmos a Tua palavra. Tira, Senhor, toda arrogância, todo o orgulho. Nós queremos ser cristãos, não apenas nominais, não apenas no nome, mas nós queremos ser cristãos Te adorando em espírito e em verdade, Te adorando no nosso interior e também nas nossas atitudes exteriores, nas nossas obras, nas nossas escolhas. Queremos mostrar, Pai, o Teu valor com as nossas atitudes, amando o próximo, amando a Tua obra, amando a Tua palavra. Então nos transforma, poderoso Deus, pois nós escolhemos a Ti. Nós desdenhamos, Pai, nós não queremos, Senhor, este mundo. Não queremos os prazeres momentâneos que esse mundo tem a oferecer. Não, Senhor, 1000 vezes não. Não queremos as drogas, não queremos a prostituição, não queremos uma vida de mentira, de fantasia, de aparência. Queremos ser um vaso de honra, queremos exalar o Teu bom perfume. Então, Espírito Santo que está dentro de nós, intercede em nosso favor nessa noite. Nos batiza com o reino, nos batiza com o poder, nos batiza com a autoridade. Não há prazer maior do que Te adorar. Não há prazer maior do que estar na Tua presença. Faça deste louvor a sua adoração ao Rei dos Reis. Diga para Ele: meu maior prazer, meu maior prazer é estar em Tua presença, é estar em Tua presença e prostrado aos Teus pés, te adorar, Jesus, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a Tua voz, eu ouço a Tua voz, e sinto Teu poder aqui, e sinto Teu poder aqui. Diga para Ele: eu quero mais de Ti, Senhor, do Teu poder e da Tua unção. Eu erro as minhas mãos e clamo. Derrama a Tua glória, derrama a Tua glória, derrama a Tua Shekinah, Senhor. inunda o meu ser nos rios desse amor. Então peça ao Senhor: derrama, Pai, derrama da Tua glória. Derrama a Tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios desse amor. Faça deste louvor a sua adoração a Ele. Meu maior prazer é estar em Tua presença, ó Rei dos Reis. é estar em Tua presença E prostrado aos Teus pés, nós nos humilhamos a Ti, Senhor. Reconhecemos que sem o Senhor não somos nada. Minha vida, Eu ouço a Tua voz, eu ouço a Tua voz, e sinto Teu poder aqui. sinto Teu poder aqui. Quero mais de Ti, Senhor, Mais de Ti, Senhor, do Teu poder e da Tua Teu unção. poder e Tua
Levante as mãos aos céus e adore. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, nos rios desse amor. nos rios desse amor. Derrama sim, Pai, derrama da tua glória. Derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, Inunda o meu ser, nos rios desse amor. nos rios desse amor. Toda a igreja, uma só voz, derrama a tua glória. Derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, nos rios desse amor. Rios desse amor. E assim, poderoso Deus, como uma criança, ela estende os seus braços pedindo colo para o seu pai, para a sua mãe. Assim também nesta noite nós levantamos as nossas mãos aos céus e entregamos a nossa vida em tuas mãos e confessamos que o Senhor é o Cristo, que o Senhor é o Rei, que teu é o poder, o reino, a glória. Igreja, confesse isto agora. Confesse isto nesta noite. Cadeias são quebradas, portas são abertas. Ele vem para nos transformar, Ele vem para nos libertar, Ele vem para abrir as portas em nossos caminhos, pois agindo nosso Deus, quem impedirá? E Ele age em nossas vidas aonde você estiver. Seja impactado, seja alcançado pelo Espírito de Deus, que é fogo consumidor, que queima, que destrói as obras das trevas, que apaga os dardos inflamados do maligno. Alcança, Senhor, os projetos, alcança os sonhos, alcança a família. Igreja, diga: poderoso Deus, eu consagro a minha vida, a minha família, os meus projetos ao Senhor. E eu tenho a certeza que não há demônios, não há invejas, que não há espíritos malignos que podem resistir, que podem continuar atuando em meus caminhos, pois a minha vida está em tuas mãos. Diga glória a Deus e glorifica bem forte o nome do Senhor Jesus. Diga: poderoso Deus, eu tomo posse da minha libertação total e completa. Que a tua palavra abra minha mente, abra os meus olhos espirituais, para que eu entenda qual é a tua vontade para a minha vida. Amém e graças a Deus. Amém, igreja. Glória a Deus. Quem está se sentindo bem? Depois de uma oração dessa, de um clamor desse, algum demônio consegue resistir? Até porque Jesus Cristo, Ele te constitui reino e sacerdote. O pastor, ele precisa estar toda hora expulsando demônios de dentro dele. E assim você também não precisa, uma vez que você cresce no conhecimento da palavra. Quem entende isso? O Espírito Santo tem falado isso para mim grandiosamente, para mim conscientizar os irmãos, porque o Espírito Santo é quem está dentro de você. Então você não precisa estar mandando de dentro de você demônios embora. Você tem demônio? Mas se algum dia chegar alguém aqui carregado, possuído de demônios, vai manifestar e o demônio vai sair.
Agora a gente sabe que contra os nossos projetos, na nossa família, no local de trabalho, os demônios usam as pessoas que são mais suscetíveis para tentar causar dano na nossa vida. Mas assim o Senhor deixa anjos trabalhando em nosso favor para que todas as obras dos demônios sejam destruídas. Essa é a nossa fé. Amém? Se sente abençoado em nome do Senhor Jesus. Até porque o Senhor Jesus, Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade... E quem tem conhecido a verdade? De uma forma que outra hora nós nunca havíamos conhecido. Então agora, conhecendo a verdade, pode ter a certeza que os demônios, uma vez que você pratica essa verdade, eles correm da tua presença. Amém? Abra sua Bíblia, primeiramente Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus capítulo 7, versículo 21. E já deixa aberto em Romanos capítulo 10, versículo 9. Mateus capítulo 7, versículo 21. E carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 9. Sabes tudo que eu preciso, antes mesmo de falar. Me amas. Seu Teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. do que eu possa imaginar. Não quero ser, Não quero ser só apenas o teu servo. mandar um abraço aqui todo Quero especial para Dona atrair Marília, né? Essa ovelhinha que tem participado teu conosco à olhar de distância, amor, em Mariana. Que o Espírito Santo trabalhe Eu poderosamente venho em sua a ti. vida, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Como um filho que te ama. Tudo que eu quero Tudo que eu quero é estar perto de ti, é estar perto de ti. nos teus braços, Nos teus braços eu quero descansar. correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha Razão da vida. minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Diga para ele: eu quero estar na casa do Pai. Eu quero estar na Um abraço casa também para do Dona Pai. Rai, pro seu Carlinhos, né? Tua Que são do mesa, Morro meu da Água Pai. Quente, membros desse ministério. Que Deus abençoe a vida dos irmãos também poderosamente, em nome de Jesus. Vivo só pra ti. Quem encontrou, diga graças a Deus. Incline o seu rosto, feche os seus olhos. Pai, bendito seja o nome do Senhor. Agradecemos a Ti por esta grande oportunidade de Te cultuar e de ouvir a Tua palavra como uma água límpida, uma água clara, a água da vida que nos molda, que nos transforma, que nos abençoa. Que o estudo dessa noite, Senhor, possa entrar no mais íntimo da mente, do coração de cada homem e mulher aqui presente. Fala conosco. Precisamos ouvir a Tua voz, em o nome de Jesus. Diga assim: seja, e graças a Deus. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 21 e Romanos capítulo 10, versículo 9. Bom, no livro de Mateus, né, nós começamos hoje do final da pregação de sexta-feira passada, onde nós vimos a importância de obedecermos à autoridade de quem? A autoridade de Deus. Entenda, na vida do cristão, do crente, a verdade é Cristo, mas eu vou falar figuradamente, existem duas verdades que você não pode se esquecer. A primeira verdade é a salvação de Deus na sua vida. Você tem que ter a certeza que Deus é quem te salva. Nós vamos estudar sobre isso. A segunda verdade, que é Deus quem governa a tua vida, que Deus é quem tem
toda autoridade sobre ti. São duas coisas que você tem que levar para a tua vida toda, se você quer ter uma vida com Deus. Primeira coisa, saber que quem te resgatou foi Deus, Ele é quem te salva. Salvação não é mérito seu, nós vamos estudar isso hoje. E segundo, uma vez que Deus te salvou, você deve permitir que Ele reine sobre a tua vida. Você deve colocar a palavra dEle acima da palavra do mundo e acima da tua vontade, do teu ventre, do que você acha certo. Se Deus fala, não, certo é isso, você tem que se quebrar. Como assim, pastor? Que, gente, geralmente a gente é o que a gente viu na nossa, quando éramos crianças, na nossa criação. Essas são, pode fechar aqui os vidros, por favor, senhor Melino. Essa é uma realidade. Por que casamento é tão difícil? Casamento é difícil, ou não é? Sim ou não? Claro que é, né? É uma maravilha, é uma bênção. O homem se completa na mulher, a mulher se completa no homem, mas casamento é difícil. E por quê? Porque cada um traz uma criação, cada um traz uma bagagem. E entenda, enquanto no marido Jesus não ser o cabeça, enquanto na mulher Jesus não ser o cabeça, calma aí, eu já vou explicar. Tem estudiosos às vezes que ouvem a gente falar e já argumentam contra. Não, mas o cabeça da esposa, biblicamente o marido. Mas calma, se ela não deixar Jesus ser o cabeça dela, muito menos o marido. Quem está entendendo? Enquanto o homem e a mulher não temer a Jesus sobre tudo, não vão conseguir respeitar um ao outro ou lutar a mesma missão. Sempre um vai puxar para um lado e o outro para o outro. Sempre um vai ter mais misericórdia e o outro menos. Sempre um vai bater cabeça com o outro. Então por isso que eu digo, primeiro de tudo, você tem que acreditar na salvação de Deus, confiar na salvação de Deus na tua vida. Segundo, você tem que deixar Deus governar a tua vida, tanto você homem como a senhora que é mulher. Amém? Vamos entender mais sobre isso. Olha onde nós paramos semana passada, Mateus capítulo 7, versículo 21. O Senhor Jesus, Ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Para aí, depois a gente continua para a parte B do versículo. Olha o que Jesus Cristo disse, se alimenta disso, mastiga isso, lê aí de novo, lê, para você não esquecer, ó. Nem todo o que diz, nem todo o que me diz, Jesus está dizendo, Senhor, Senhor, entrará no reino. Como que nós lemos isso daqui? Bom, vamos dizer assim, como líamos isso daqui outra hora, que nem todo que diz Senhor, Senhor vai ser salvo. Por quê? Porque a gente não sabia a diferença do reino para o quê? Para a salvação. A gente não sabia a diferença do evangelho do reino para o evangelho da graça. Quem está entendendo? Então quando nós líamos isso daqui, nós pensávamos o quê? Nem todo mundo que crê que Jesus Cristo é o Senhor vai ser salvo. Quem está entendendo? Talvez até hoje haja pessoas no nosso meio que leem dessa forma, que o pastor está lendo com elas e elas estão entendendo isso. Não, mas Jesus está dizendo que não vai entrar no reino dos céus, que não vai ter a salvação. Mas entenda, é a salvação e entrar no reino dos céus são duas coisas distintas. E eu quero te provar isso na Bíblia. Deixa marcado aí Mateus capítulo 7 e vai em Romanos capítulo 10. Vai lá. Romanos, no capítulo 10, no versículo 9. Olha o que diz, está até aqui no altar, né? Para não esquecer disso de forma alguma. Diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como o quê? Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será? Uai, mas peraí, a Bíblia se contradiz? Diga nunca.
somos nós que não entendemos bem. Somos nós que muitas vezes pegamos um versículo fechado, sem contexto, sem buscar ver quantas vezes a Bíblia Sagrada fala sobre aquele assunto, e tiramos conclusões precipitadas. Mas hoje a palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, está dizendo que nem todo, só alguns, nem todo o que chama Jesus de Senhor entrará o quê? No reino dos céus. Mas aqui em Romanos capítulo 10 versículo 9 está dizendo que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olhem como salvação e entrar no reino dos céus são coisas diferentes. Se lembra aquele versículo que diz que nem todos são chamados, que muitos são chamados e poucos, ou seja, e nem todos são escolhidos? Porque quando fala que muitos são chamados, está dizendo da salvação, da graça. Muitos são salvos, mas nem todos são escolhidos. Que quer falar sobre o quê? Diga, sobre o reino. Volta lá em Mateus capítulo 7 versículo 21. Diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está onde? Isso tem a ver com governo. O que Jesus está falando aqui no capítulo 7 não tem a ver com salvação, tem a ver com governo, com reino. Deixa eu te fazer uma pergunta. Lá na Inglaterra não é como aqui no Brasil. Aqui nós temos o presidente, lá tem a rainha Elizabeth. Ainda é ela, né? É, não é? Isso, então lá tem a rainha. Todo mundo que mora na Inglaterra reina? Todo mundo? Não. Quem reina? Não só a rainha, mas quem faz parte da família. Assim vai ser na volta de Jesus. Muitos serão salvos, mas durante o milênio que Jesus estará aqui na terra reinando 1000 anos, antes do fim do mundo e de Deus construir o novo céu e a nova terra, então aqueles que tiverem feito a vontade de Deus nessa vida vão entrar no reino dos céus. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade do meu, ou seja, aquele homem, aquela mulher que já deixa Deus governar na sua vida, aqui nessa vida, aqui nessa terra, aqui nesse momento, esse daí está tendo acesso, está construindo tesouros no reino. E o que é o reino dos céus? Será que os irmãos já aprenderam? O que é o reino dos céus? Guarda isso, daqui é importantíssimo. Olha aqui, você nunca vai entender a Bíblia se você não entender o que eu estou dizendo para você hoje. Vai ficar cachorro correndo atrás do rabo, que nem eu fiquei durante 10 anos da minha vida. Quem está entendendo? Reino dos céus é Jesus Cristo que está assentado à destra de Deus. Ele que está no céu assentado à destra de Deus, descer aqui na terra e reinar. Isto é quando vai ser chegado da forma em manifestação o reino dos céus nesse mundo. E coisa que a maioria dos crentes não sabem. Por que você vai na igreja? Porque eu me sinto bem. Por que você vai na igreja? Porque eu quero largar o cigarro, a bebida, porque eu quero prosperar. Mas Jesus Cristo, Ele deu início à igreja, não foi para isso. Ele deu início à igreja para preparar pessoas para a volta dele, para reinar nessa terra junto com ele. Só que ele sabia que entre a porta estreita e a porta larga, muitos iriam querer passar pela porta larga e não pela porta estreita. Qual que é a porta estreita? Deixar Deus governar na tua vida agora.
agora já você lutar contra a tua vontade carnal e contra esse mundo secular, que faz de tudo para que a gente ame mais as tecnologias, as belezas desse mundo do que o reino de Jesus, a volta de Jesus, o reino dos céus. Amém? Vamos continuar, diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Em outra tradução, nunca vos aprovei. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Crente, acorda. Tem muitas pessoas nessa terra que expelem demônios, que profetizam, que operam curas, mas que vivem na iniquidade. Mas e as pessoas ainda fazem assim, ó. As pessoas ainda fazem vista grossa. Não tem nada a ver com isso. O importante é que eu gosto dela, eu gosto dele, e é ponto final. E está num barco furado e não enxerga. Por quê? Porque se a cabeça está podre, o corpo vai ficar podre, é natural, infelizmente. A cabeça faz, o corpo paga. Então a gente tem que acordar, a gente tem que entender que Deus, Ele nos salvou, foi para governar a nossa vida. Ele não nos chamou apenas para trazer benefícios para a nossa vida, bênçãos e bênçãos e bênçãos, mas a gente continuar vivendo uma vida desregrada. Quem entende isso? Aí sim pode acontecer da pessoa estar dentro da igreja e viver cheia de demônios. Por quê? Porque não deixa a palavra entrar no seu, não deixa Deus governar a sua mente, a sua vida. Quem entende? Posso continuar? O Senhor Jesus, Ele disse: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, ou seja, nunca vos aprovei. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eu não sei, meus irmãos, eu acho que hoje vocês estão muito descrentes. Eu estou olhando para vocês estão muito... Eu não sei se eu prego. Será que eu prego? Eu tenho umas coisas para falar para você, mas eu não sei se você vai conseguir digerir, se você vai entender. Para mim é até melhor que no início você não entenda, porque aí você faz o trabalho do advogado do diabo, eu vou te mostrando na palavra, e aí você no final fala: é verdade. Quem está entendendo? Por quê? Porque é difícil de a gente aceitar algo novo que a gente nunca ouviu. Quem está entendendo? Mas para mim isso não é novo. Eu vou pregar para vocês, eu já via isso, eu não entendia, hoje eu entendo. Por quê? Tem muitas pessoas, né, que expelem demônios, que profetizam e acontece, que efetuam, como diz aqui, milagres, muitos milagres, mas que vivem uma vida de iniquidade. O que eu quero dizer com isso? Um exemplo: o camarada que recebeu de Deus a vocação, o dom, para ser um pastor, um bispo, um apóstolo, para ser um obreiro, um presbítero. Quem está entendendo? Se o camarada amanhã depois ele quiser regredir na fé, voltar para a patifaria, para as drogas, para a bebedeira, entenda, ele não vai deixar de ser um pastor, só vai ser um pastor drogado, bêbado, prostituto. Um apóstolo bêbado, avarento, prostituto, se correr para esse lado. Ah não, pastor, agora é o senhor desce aí do altar que o senhor está falando heresia. Será? Abra a sua Bíblia, eu abro a minha e a gente conversa. Porque eu tenho a liberdade de culto e eu posso falar o que eu acho verdade. Quem entende isso? Eu já vi nos 10 anos que eu sirvo a Jesus, pastores até mesmo tomando conta de regiões que estavam afundados no crack, na cocaína.
E por um tempo ninguém descobriu. Por quê? Porque a igreja ia bem. Em cima do altar o camarada era um ótimo pastor, mas fora do altar vivia uma vida dupla. Eu só estou pregando para você dessa forma, não é para expor o nome desse ou daquele homem, é porque hoje a palavra fala sobre isso e eu preciso que você entenda. Porque para você entender que muitos naquele dia não vão entrar no reino dos céus porque praticam a iniquidade, você tem que entender quem são esses muitos. São aqueles que fazem a obra, são aqueles que no nome de Jesus profetizam, no nome de Jesus expelem demônios, no nome de Jesus operam milagres. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Deixa eu mostrar para você um texto. Romanos capítulo 12. João Miguel passou por aqui, está tudo rabiscadinho meu livro. Romanos 11, 29, desculpa, Romanos 11, 29, abre aí. Pastor, eu duvido que um pastor que cai nas drogas, na prostituição, no vício ou qualquer outro cargo, continue subindo no altar para fazer reunião. Eu duvido. Não duvida, hein? Você vai queimar a sua mão. Põe minha mão no fogo, ó, vai queimar, estou te avisando. É cada coisa cabeluda que acontece por aí que você nem imagina. Acorda para a palavra e para ter uma vida com Deus. Amém? Olha o que diz aí. Romanos capítulo 11, versículo 29. Leia aí, se alimenta, leia aí. Quem está em casa, abra a Bíblia, leia, se alimenta da palavra. Porque os dons e a vocação de Deus são o quê? Sem volta. Deus te deu um talento, você vai morrer com esse talento. Se você quer enterrar, enterre. No final das contas você vai prestar conta. Mas Deus te deu, é teu e ponto final. Deus me deu a vocação para ser pastor. Eu posso ir trabalhar na Vale, na Anglo Gold, eu posso varrer rua, mas eu sempre vou ter a vocação e ninguém tira de mim. Momento que eu pegar o microfone para fazer uma reunião, vai ser uma boa reunião, porque foi Deus quem me deu e Ele nunca vai tirar. Assim também quando o camarada quer voltar para a iniquidade, quando o camarada deixa o coração encher de avareza, de ganância, de ódio, de pecado, de prostituição, em cima do altar o camarada continua exercendo, usando, usufruindo daquele dom e daquela mas quando Jesus voltar, tudo que está em oculto vai ser o quê? Revelado. Acorda, povo de Deus. Eu não estou aqui para querer colocar você contra esse ou contra aquele. Deus sabe, em nome de Jesus, que não é meu intuito. Mas eu estou aqui para abrir os teus olhos na palavra de Deus. Por mais que doa, a verdade tem que ser pregada. Até porque eu pregando dessa forma para você, eu mesmo no meu ministério, eu vou ter que me esforçar a vida toda para viver em santidade. Por quê? Porque você não é que nem essas ovelhinhas que parece cavalo, que coloca um negocinho para tapar assim, só vai para onde quer que veja. O cavalo coloca um negócio assim, não coloca? Qual o nome daquele negócio? Viseira? É viseira? Então, coloca uma viseira e quem está nas rédeas ali fala, acabou. A pessoa faz. A gente não pode ser assim, a gente tem que ser simples, como uma ovelha, e prudente como uma serpente. Claro, crente, olha aqui para o pastor, não vai sair falando essas coisas por aí enquanto você não entender. Primeiro entende, depois você prega. Por quê? Porque se você sai falando por aí, não sabe onde está o texto, vão te envergonhar ainda, vão dizer que você que é um endiabrado. Não foi o que falaram de Jesus? Ó Senhor, o Senhor estava não, falaram, Jesus está com Beelzebu. Aí Jesus falou, mas demônios lutam contra demônios, Satanás luta contra Satanás, é assim? Se o reino é dividido, ele não subsiste, ele acaba. Agora, se eu expulso demônios pelo Espírito Santo, é chegado sobre vós o reino de Deus. O Senhor Jesus, eu quero aproveitar essa pregação para que você entenda quando Ele disse, o reino de Deus está dentro de vós. O que Ele disse na verdade é que o Espírito Santo,
Ele está dentro de você, e se você for sensível a Ele, Ele já traz para você a vontade de Deus para a tua vida. Deus te governa por intermédio do Espírito Santo. Você lembra o que o Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, versículo 21? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus está dizendo, tem como você aqui na terra fazer a vontade de Deus que está no céu. E eu sei como, por intermédio do Espírito Santo que está dentro de você. Mas posso falar? Se muitas vezes você não dá ouvido nem ao que o pastor fala pregando a palavra, quando que o Espírito Santo vai conseguir falar com você? Nunca. Se com voz audível você não dá ouvido, entra aqui, sai ali, continua, né? Quando que o Espírito Santo vai falar com você? Nunca. Ainda que ele fale, mas você nunca vai ouvir, nunca vai entender, nunca vai dar o braço. Agora, se você começar a se alimentar da palavra que o pastor fala, acordar de manhã, fazer uma oração, pedir a Deus para te transformar, falar contigo, meu irmão, você vai ver como sua vida vai ser. Você vai ver como vai ser dentro de você o Espírito atuando. Sabe como que o Espírito atua? O Espírito atua por intermédio da intuição e da consciência. Sabe aquela intuição? Não vai dar certo, isso aí vai dar coisa errada. Sabe aquela que às vezes você vai falar uma coisa e dentro de você está assim, não fala, sabe? Aí você acaba falando e quebra a cara. Hoje mesmo eu entristeci minha esposa. Tem que confessar os pecados, né, amor? Porque a gente mudou, então uma correria, um cansaço, né? Todo mundo dormindo pouco. Aí hoje eu vim de manhã cedo, fiz o culto, atendi o povo, fui para casa. Aí não tinha carne, né, amor? Eu comprei lá uma carne de porco para a gente fazer uma canjiquinha, uma coisa mais rápida. Só que eu cheguei com a carne, então automaticamente eu já tive que chegar cozinhando, porque ela já tinha que comprar algumas coisinhas para a festinha do João Miguel amanhã. Aí eu comecei a fazer lá a carne. Mas dentro de mim aquele pensamento, poxa, eu já fiz o culto, acordei cedo, era tão bom chegar aqui agora, descansar um pouquinho que eu estou cansado. Já estava daquele jeito. Daqui a pouco eu mexo na carne, voa gordura quente em mim, me queima. Aí eu não aguentei, né? Poxa, ainda tem que estar cozinhando aqui agora. Aí minha esposa já ficou assim, mas foi falha minha, porque dentro de mim eu já sabia, poxa, a gente está de mudança, não tinha carne como ela adiantar o almoço, então, quem está entendendo? Mas a gente peca dessa forma, a gente magoa as outras pessoas, a gente toma escolhas erradas, tudo por não dar ouvido ao Espírito Santo, que contata, que fala, que Deus fala conosco, nos contata por intermédio do nosso espírito. Nós temos que ser mais sensíveis a isso, nós temos que aprender a usar os dentes, não só para mastigar, mas para aprender a língua. Quem está entendendo? Você vai tentar fugir, dar uma mordida. O que foi? Não, mordi a língua aqui. Quem está entendendo? Gente, é a verdade. Não adianta nada você vir aqui e eu dizer, Deus está derrubando os gigantes na tua vida, o Senhor está fazendo coisas grandiosas. Não, meu irmão. Deus vai derrubar os gigantes, vai fazer coisas grandiosas se você ouvir a voz dele. Mas se você não ouvir, vai piorar. Pode pedir 1 milhão de oração para mim fazer por você, que vai piorar, porque eu não sou Deus. É agindo Deus quem impedirá, não é agindo pastor João. Ah não, pastor, mas eu queria vir aqui na igreja e o senhor pregava, fazia o culto e eu saía abençoado e ponto. Não, meu irmão, a palavra de Deus, ela vai te incomodar, ela vai falar contigo e vai te incomodar. A palavra de Deus, eu estou procurando uma palavra aqui para você entender, tomara que Deus entregue para algum irmão aqui. Em qual sentido? No sentido de incomodar. A palavra de Deus, quando ela vem até os teus ouvidos, a verdadeira palavra de Deus, ela não é para te deixar dormindo, morto, jogado no chão, estirado. Elias disse, Senhor, tira a minha vida, porque Jezabel quer me matar, e foi para a caverna.
Deus mandou um anjo lá, falou, ó, come, levanta e continua. Assim é a palavra de Deus quando chega até nós. Ela não vem para terminar de nos matar ou para a gente ficar acomodado. Quando vem a verdadeira palavra de Deus, está faltando essa palavra, mas alertar também, incomodar, alertar, mas tem outra palavra, animar, desafiar, né? Mas é outra palavra, tem uma palavra que encaixa direitinho, em nome de Jesus, depois Deus nos dá. Mas é assim, gente, não adianta você querer ouvir a palavra do Todo-Poderoso, que sabe de todas as coisas, e querer continuar estacionado. Se a palavra de Deus te deixa estacionado, não é a palavra de Deus, é a palavra de homens. Agora Deus me lembrou, glória a Deus. A palavra de Deus, ela sempre vai trazer conflitos dentro de você. Ela vai trazer conflitos, porque Deus vai falar uma coisa que vai contra a tua carne, e a tua carne vai ficar incomodada, mas nessa hora o teu espírito também vai avivar, e vai dizer, está vendo? É esse o caminho. Quem está entendendo? Então, se você não quer ter esse conflito, então você não deve nem vir na igreja. É melhor você continuar vivendo uma vida cego, sem conhecer a palavra. Agora, se você fala, eu quero que a palavra de Deus cause conflito dentro de mim, para mim deixar de viver na carne e passar a viver no Espírito, sendo governado por Deus, então venha, então assista as lives, as pregações, leia a Bíblia. E aí você vai ver esse conflito dentro de você, para matar a velha criatura, para matar a carne, e fazer de você um cristão de fato e de verdade, como Deus quer. Vamos continuar a mensagem de hoje. Quem está entendendo? Vai lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 18. Será que os irmãos entendem isso que a gente vai ler agora? Tem certas coisas na Bíblia, irmãos, que se a gente não aprender, a gente nunca vai entender a Bíblia. Hoje a primeira delas que Deus nos ensinou é a diferença de entrar no reino dos céus e de ser salvo. Nós vamos estudar mais um pouquinho ainda sobre salvação, mas pelo que a gente estudou até aqui, entrar no reino dos céus é fazer a vontade do Pai nessa vida, deixar Deus governar a nossa vida. E ser salvo é apenas no confessar que Jesus é Cristo. Você tem fé para confessar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus? Deus foi quem te salvou, não é mérito teu, é mérito dele. Não é pelas tuas obras. Isso daqui é muito forte. Não é pelas tuas... Sabe o que os crentes, a maioria, pensam hoje em dia? Acordei, fiz uma oração, me consagrei a Deus, estou salvo. Aí daqui a pouquinho, bateu o dedo minguinho no canto do móvel, xingou, perdi a salvação. Os crentes pensam isso. Os crentes pensam, acordei em santidade, estou salvo. Aí daqui a pouco ligou a TV, olhou o que não devia, pensou o que não devia, perdi a salvação. Alguém aqui pensa assim? Seja sincero, que quando você peca, perde a salvação? Alguém? Não mesmo? Assim, ainda tem, ó. Tem uma raizinha, o senhor também? Seja sincero. Quantas pessoas não nos assistem e não dizem, pastor, eu penso assim. Se você pensa assim, então você tem que ler Efésios capítulo 2. Os irmãos têm que saber Efésios capítulo 1 e capítulo 2, decore salteado. Tem que ser a sua leitura, toda semana, pelo menos 2 vezes, você tem que ler esses capítulos. Meu Deus do céu, eu vou ler com os irmãos, vai lá no capítulo 2 de Efésios, depois nós voltamos. Porque não adianta nós ler aqui e os irmãos não saber o que é a graça de Deus, não adianta, aí a gente não vai entender. Vai lá, Efésios, no capítulo 2, posso ler o versículo 1? Eu estou lá em Filipenses, ó, que beleza, bom que Efésios é um livro antes. Diz assim: do pecado para a salvação pela graça. Olha o que diz esse versículo: Ele vos deu vida
estando vós mortos nos vossos delitos. Ou seja, quando foi que Deus nos deu vida? Quando nós estávamos mortos no nosso pecado. Primeira coisa que você tem que saber: Deus te amou quando você estava no mais podre, quando você estava na maior lama, quando você estava mais cego pelo pecado. Foi ali que Deus te amou. Tem gente que pensa: se eu estou em santidade, Deus me ama. Se eu estou em pecado, Deus não. Deus te ama em todos os momentos. Olha Adão e Eva. Adão e Eva pecaram, sim ou não? Deus deixou de descer no jardim do Éden? Deus abandonou eles lá? Deus continuou descendo, porque o pecado só é um problema para nós, não é um problema para Deus. Deus é quem tem a autoridade para perdoar todos. E dê glória a Deus, porque a gente vive numa geração onde Deus, Ele nos perdoa de todos os pecados em Cristo Jesus. Vamos continuar, diz assim, vamos ali no versículo 4, que ali só fala dos erros, né? Versículo 2 e 3, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois. Mas Deus sabia que os irmãos não iam entender na primeira vez. Deus sabia disso. Aí o que Deus fez? Novamente, no versículo 8, vamos ler o versículo 8, ele fala de novo: pela graça sois salvos, quer ver? Porque pela graça sois salvo, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom. É o quê? É o quê? Ah, não. É o quê? E o que a gente leu sobre os dons e a vocação? São o quê? Então como que você acha que num pecado você perde o dom que Deus te deu? A salvação. E o dom, aqui não fala não, mas no texto que a gente vai ler lá em Romanos, eu vou guardar para depois, aí você vai ver como que você recebe esse dom. Numa palavra mais rasgada, porque Jesus, ele é o véu do santuário que foi rasgado. Hoje você não enxerga mais através do véu, hoje você enxerga nitidamente. E se você está numa igreja e você não entende a palavra nitidamente, é porque infelizmente o véu ainda não foi rasgado. Não está vivendo no tempo da graça, ainda está vivendo no tempo da lei, onde dar dízimo é obrigatório. Tem igreja que se diz cristã que tem que guardar até o sábado. Olha que cúmulo. Igreja que se diz cristã e fala que vestiduras é mandamento. E se você não colocar essa ou aquela roupa, você não tem nem a salvação. Olha só, a salvação é mais, a roupa é mais importante que a graça de Deus. Vamos ler de novo, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a... Quando a palavra de Deus fala mediante a fé, a palavra de Deus está falando de qual fé? Se lembra lá, Mateus capítulo 16, versículo 16, 17, 18, quando Jesus pergunta para os discípulos: o que vocês dizem que eu sou? Qual foi o discípulo que respondeu? E o que ele respondeu? Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Jesus Cristo olhou para ele e falou: Pedro, bem-aventurado és tu, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está. Esta é a fé que Efésios 2, versículo 8 está dizendo. Mediante fé. Fé do quê? De revelação que Jesus é o Cristo. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Se você não recebeu de Deus a fé para acreditar que Jesus é o Cristo, nunca que nenhum pastor, bispo, apóstolo, ou seja lá qual for o cargo, vai conseguir te convencer. Quem fica impressionado com as pregações aqui na igreja de Cristo? Mas há pessoas que trabalham do outro lado da rua, que todo dia ouve a mesma pregação e não produz fruto nenhum. Sabe por quê? Porque não tiveram a revelação
da parte de Deus que Jesus é o Cristo. Então a palavra entra aqui e sai. Você que fica impressionado, que traz conflito dentro de você, você que fica assim, meu Deus do céu, que maravilha, é porque dentro de você já habita o Espírito Santo. É porque dentro de você Deus já habita. Foi Ele quem te deu esse dom de você acreditar e confessar que Jesus é o quê? Olha só, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se... Ou seja, qual é a sua obra de justiça, de santidade que pode salvar a tua vida? Qual é a obra de justiça que você pode fazer e bater no peito assim, ó, eu sou salvo por causa disso? Quem é que um dia pegou todos os seus bens, vendeu, deu aos pobres e pode dizer eu sou salvo? Por quê? Porque eu comprei a minha salvação, porque eu peguei tudo que tinha e dei aos pobres. Eu sou salvo por quê? Porque fielmente todo mês eu devolvo meu dízimo. Ou vice-versa, eu perdi a salvação, por quê? Porque esse mês eu toquei no meu dízimo. Primeiro, dízimo é uma lei dos judeus, não é dos cristãos. A lei dos cristãos é cada um contribua segundo está proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Gente, não é quem dá o resto, é quem dá com a... Amém? É só para deixar uma ênfase. Agora entenda, por mais que você dê tudo que você tem para os pobres, por mais que você... Deixa eu dar outro exemplo aqui. Você entra e cave um buraco. Imagina aí, cavou o buraco. Aí você entra lá dentro e pede todo dia, só manda para mim um prato de comida. Aliás, 3 vezes por semana nem comida manda, que eu quero ficar em jejum, em consagração. Aí você não olha nada, você não vê nada, você luta o máximo para não pecar. Ainda que você faça isso durante a vida toda, você não vai poder dizer eu sou salvo, sabe por quê? Porque eu me consagrei ao máximo, eu entrei num buraco e não tive contato nenhum com esse mundo. Não, isso também não vai te trazer a salvação. Entenda, vou falar de outra forma, posso? De outra forma, se você pegar uma pessoa lá do mundo, porque isso daí é fato, tem muita gente no mundo que é melhor do que pessoas dentro da igreja, do que crentes dentro da igreja, sim ou não? Mas se você pegar as pessoas do mundo mais santas aos olhos humanos, mais justas aos olhos humanos, mas que não confessa que Jesus é o Cristo, e aí você pega aqui no nosso meio o pior crente, o que dá pior testemunho, sabe quem vai ser salvo? Biblicamente falando, o crente. Por mais que ele dê maus testemunhos, vai sobrar para ele a disciplina, que nós temos estudado sobre isso. Mas aquela pessoa, em todas as suas justiças, obras justas, não conseguirá ser salva. Porque a salvação é um dom dado por Deus. A salvação não é por mérito, não é por obras. A salvação é pela graça. Ou seja, se você obteve de Deus a graça de acreditar, a fé de confessar que Jesus é o Cristo, você está salvo e ninguém pode tirar isso de você. Ninguém. Quem entende isso? Amém? Vamos continuar. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aí depois diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos. Ou seja, a salvação é pela... Mas meu caro, uma vez você sendo salvo, se você quer ter o reino dos céus, o reino é tomado por... A salvação não é tomada pelas obras, é de graça, mas o reino é tomado pelas obras, e só quem tem as boas obras que Deus preparou a gente para de antemão praticar, só esses entrarão no reino dos céus, só estes terão um galardão junto com Cristo. Amém?
Vai lá em Romanos capítulo 11, versículo 6. Romanos capítulo 11, versículo 6. Olha o que diz aí em Romanos capítulo 11, versículo 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é. Ou seja, a salvação é pela... Quando você pecar, Thaís, né? Não pense que você perdeu a salvação, mas pense, eu estou perdendo o reino, o galardão. Entenda, se você se arrepender, né, e tiver tempo, não morrer ali naquele pecado, você tem oportunidade de conquistar o reino de novo. É uma verdade que tem que ser pregada. Um exemplo, o que eu tenho feito até hoje para Jesus, tem um galardão. Se amanhã depois, entristeci a minha esposa, pequei, falhei, perco todo esse galardão. Mas a salvação, aí o que eu devo fazer? Me arrepender, me humilhar e voltar às boas obras, colocar uma pedra em cima, saber, eu vou passar por um tribunal, o de Cristo, Ele vai me julgar, mas esse tempo que me resta, eu vou fazer o meu melhor para quem? Para Deus. Pastor, mas o senhor falando dessa forma, pastor, o povo vai pecar. Meu irmão, se as outras igrejas condenam ao inferno quem peca, e o povo não para de pecar, não é porque eu falo dessa forma que alguém vai pecar. Peca porque quer pecar mesmo. Uai, eu estou falando, pecou, perdeu o reino, perdeu o galardão. Pode conquistar de novo, se não morrer no pecado, pode. Mas se vai ter tempo ou não, só Deus sabe. Se vai ter força ou não de se levantar do pecado, só Deus sabe. Melhor fora que não, e continuasse conquistando tesouros aonde? No céu, mas pelo amor de Deus, né? Não é porque o pastor está pregando a Bíblia da forma que ela é escrita e é para ser pregada, que está dando liberdade ao cartão de crédito para as pessoas pecar. Peca quem quer pecar. E quanto mais você pecar, menor vai ser teu galardão, ou maior vai ser a disciplina que você vai sofrer. Agora, tudo que você fizer deixando Deus governar a tua vida, pode ter a certeza que Deus vai te recompensar. Quer ver? Vai em 1 Coríntios capítulo 15. Volta aí um livro, 1 Coríntios, deixa eu achar aqui agora, volta não, né? Avança, meu Deus do céu, avança um livro aí, capítulo 15, versículo 58, eu não sei se os irmãos sabem disso, mas eu quero pregar para os irmãos descobrir. Olha o que diz aí, vai lendo aí, vai lendo. Vai se alimentando. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Posso ler? Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. No Senhor o vosso trabalho não é. Quem teve trabalho para chegar aqui na igreja? Não é ninguém? Eita, foi fácil assim? Então por que você não chegou mais cedo? Aí foi fácil. Quem teve trabalho para chegar aqui na igreja, né? Se tivesse chegado mais cedo, me ajudava a montar o púlpito, eu começava o culto mais rápido. Eu demorei o culto hoje mais do que o normal por causa disso, porque eu estava montando. Aí chegou o seu Belimar, graças a Deus, depois chegou o seu André. Mas o seu André, eu acho que ele só se escorou no púlpito assim, né? O senhor estava o quê? Fiscalizando para não sobrar parafuso. Mas faz tudo, já. Mas sobrou parafuso com força. Quem está entendendo? Quem então teve trabalho, como diz aqui, porque o vosso trabalho não é em vão. Quem teve trabalho para chegar aqui na igreja? Foi luta. Foi. Mas não é em vão. Deus vai te recompensar. Olha só como é poderoso o governo de Deus na nossa mente, na nossa vida. A gente podia estar em casa agora com a perninha para o ar, olhando TV, satisfazendo os prazeres da nossa carne. E olha onde é que a gente está com alegria.
E o pastor demorando o culto, pregando a palavra e você dando glória a Deus. Isso daí é o governo de Deus, gente. Com isso daí o diabo não. Com isso daí não, o diabo corre. Por isso que a Bíblia fala que contra a igreja as portas do inferno não prevalecem. Porque a igreja é assim, igreja é isso. Igreja é ter sede da palavra. Igreja é a pessoa trabalhar, ser abundante na obra do Senhor, sabendo que tudo que faz para o Senhor não é o quê? Não é em vão. Pode passar a necessidade que for, mas você está construindo um galardão no reino, e lá não tem ladrão que roube, não tem traça. Ou seja, se Jesus não voltar na tua geração, vai continuar guardadinho para você, para quando Ele voltar, você ressuscita e recebe tudo que você conquistou no reino dos céus. E aonde estiver o teu tesouro, vai estar o teu coração. Amém? Vamos lá, volta em Romanos capítulo 6. Agora eu posso ler aqui. Mas gente, eu vou deixar para ler essa parte aqui mais para frente. Hoje eu vou mais direto ao ponto. Vai no capítulo 6, no versículo 3. Eu vou pregar essa mensagem com mais tempo para os irmãos, que é muito poderoso. Capítulo 5, versículo 18, 19, 20, 21, 6, versículo 1, 2. Se puder, leia em casa. Capítulo 6, versículo 3, diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Ou seja, o batismo, que a gente se alegra tanto e glorifica a Deus, na verdade é um funeral, é um velório. Porque quando você desce as águas, você está matando a velha criatura. A gente se alegra porque a gente é espiritual. Mas os seus amigos no mundo, pode ter certeza que eles se entristecem como se fosse a sua morte. Por quê? Porque aquele que ficava bancando cerveja, cocaína, droga, agora que se batizou, não vai bancar mais, e eles vão chorar. Quem está entendendo? A amante que outra hora o marido sustentava, uma vez que ele se converteu a Jesus, ele não vai sustentar mais, e ela vai chorar. Por quê? Porque morreu a velha criatura. Então diz ali: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade. Eu não sei se você entende o palavreado, mas a palavra de Deus está dizendo o seguinte: a ressurreição do crente já começa aqui. Depois que você morre, nas águas, batiza, e você sobe das águas, ali já não é mais para viver a velha criatura, mas a nova, a mesma que Deus vai ressuscitar e dar o corpo glorificado, ou se quando Jesus voltar a gente estiver vivo, vai transformar o nosso corpo. Mas espiritualmente e na nossa alma, na nossa mente, a mudança já tem que começar aqui na terra. Entenda, a provação já é aqui, ou você passa na prova ou você é reprovado. Aqueles lá do capítulo 7, do versículo 21 do Evangelho de Mateus, eles foram reprovados. Por quê? Porque batizaram, disseram: matei a velha criatura. Mas daqui a pouco voltaram a praticar as iniquidades, deram vida à velha criatura de novo, mesmo sendo um crente. Então Jesus disse: eu não vos aprovo. Não passaram na prova. Mas você que entende que o batismo é matar a velha criatura, e que quando você sai da água ali representa o nascimento do homem espiritual, da mulher espiritual, da nova criatura, então a sua luta, a sua batalha é total, é completa, é diária, é cotidiana contra o pecado. Para quê? Para que você agrade a Deus, para que você cumpra a vontade de Deus, o governo de Deus na tua vida. Claro que isso é muito mais fácil pregar do que praticar. Sim ou não? Sim ou não? É muito mais fácil pregar do que mas começa na pregação. Aí a gente vai se alimentando, vai fazendo o que? Digestão dentro de nós. Daqui a pouco a gente está praticando em nome de Jesus.
Amém? Vamos continuar. Versículo 12, vai para o versículo 12. Ele está falando com quem foi batizado, e ele diz o que? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo o seguinte: você vai batizar, ou seja, você já batizou, mas o seu corpo vai tentar lutar contra você, para que você volte a dar crédito para a velha criatura e satisfaça os prazeres do quê? Da carne. Você vai batizar, você vai morrer para esse mundo, mas o mundo não vai morrer para você. Ele vai continuar vivo, te rodeando, tentando com alguma isca te pescar. Quem já foi pescar aqui? Então vocês sabem, né? Tem dia que pega com pão, tem dia que pega com minhoca, tem dia que pega com lambari, com tilápia, tem dia que não pega com nada. E quando é o mundo pescando a gente, não pode ter nenhuma isca que faça a gente cair. Quem está entendendo? Amém? Não reine no vosso corpo o pecado. Vai no versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao quê? Ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Por quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim, diga glória a Deus. Pastor, tem um pecado aí que eu estou cometendo todo dia. É porque você quer. Não, pastor, mas ele me domina. Você é batizado? Você crê que Jesus é o Cristo? Só quem te domina é Deus. Se você está praticando esse pecado, é porque você escolheu praticar. Aceita que dói menos. Aceita. A primeira fase é você aceitar, para depois você lutar contra. Quem está entendendo? Mas o que diz lá em Apocalipse capítulo 1 que a gente tem estudado? Que Jesus Cristo nos ama e que Ele não apenas nos lava, mas Ele nos liberta do pecado. E Ele já nos libertou. Se a gente pratica algum pecado, é porque a nossa carne ainda está tendo opinião ou autoridade sobre a nossa vida. Agora entenda, a transformação da alma pode durar a vida toda. Eu não te condeno. Eu tenho minhas fraquezas, minha esposa sabe. Ela tem as fraquezas dela, eu sei. Só que a gente sabe que a transformação na alma pode durar uma vida inteira. Você entende isso? Então antes de acusar, nós devemos de orar uns pelos outros. Eu oro pelos irmãos, vocês oram por mim? 1, 2 deve orar, mas eu sei que a maioria não, porque a maioria nem ora. Eu não entendo como é que é isso, dizer que crê num Deus tão grande e nem falar com Ele. Quem entende isso? Ore mais, e ore por mim, ore pela minha família, ore pelo ministério que Deus nos deu. Porque pregar da forma que Deus quer que a gente pregue, gente, não é fácil. Não é o que o povo quer ouvir. O povo quer oba-oba, o povo quer 1001 promessas. Mas o que a gente foi chamado para fazer é pregar o evangelho da verdade. Vamos pregar, doa quem doer, custe o que custar. Outra hora eu falo isso. Vamos continuar. Versículo 23, olha o que diz. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eita, Deus poderoso! Nós tomamos posse desse dom gratuito que o Senhor nos deu. O salário do pecado é o quê? Mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna. O dom o quê? E por que você quer ficar pagando por isso? É de graça. A vida eterna Deus escolheu te dar. Efésios capítulo 1 versículo 4. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo.
Você está aqui porque Deus já tinha te escolhido antes de você ingressar no ventre da tua mãe. Antes do mundo ser formado, você já estava dentro de Deus. Deus já te conhecia. Deus sabia, eu vou mandar ele à terra, mas lá na terra ele vai lembrar de mim. Ele vai me amar, ela vai me amar, ela vai lembrar de mim. E por isso ele nos resgatou, por causa desse amor que é recíproco. Claro que aqui na terra ele nos amou primeiro. Então a gente hoje o ama também. Quem está entendendo? Mas quando estávamos dentro dele, nós já o amávamos. Eu sei que é uma revelação muito mais profunda que os irmãos estão acostumados, mas é Bíblia. Depois leia lá Efésios capítulo 1, versículo 4. Ele nos escolheu, nos elegeu nele. Nós estávamos dentro dele. Quando uma mulher concebe, quando ela engravida, Deus vai lá no ventre, onde está lá o óvulo, o espermatozoide, e ele assopra um espírito, que nem ele fez com Adão. Porque do contrário, só o óvulo fecundado não traz vida. Se trouxesse, qualquer incubador aí estaria fazendo criança hoje em dia. É Deus quem sopra. A existência, o espírito vem de dentro de Deus. Por isso que o que há de mais valioso nessa terra não é o diamante, o ouro, não são as coisas materiais, porque tudo que é material é ilusório, é passageiro, é momentâneo. Mas a tua essência, o teu espírito é eterno, porque você não foi feito do mundo material, não o seu espírito, só a sua carne, e essa veio do pó e para o pó vai voltar. Mas o teu espírito, que é onde está o verdadeiro poder de Deus, ele veio de dentro de Deus, e esse dura eterno. E para que dure eternamente, para que você tenha vida eterna, a salvação, a Bíblia fala que Deus escolheu te dar gratuitamente, você não precisa pagar. E o que o dom de Deus é? O que? Ou já esqueceu? Muita informação, né? O dom de Deus é não volta atrás. Ele te deu, é teu, e ponto. Pecou, entristeceu a Deus, se humilhe. Ore a Ele, Senhor, como o Senhor deu a graça a Noé, para no meio de uma geração incrédula, corrupta, te servir, me dá a graça de te servir do jeito forte, do jeito certo. Porque se o Senhor não me der a graça, eu sozinho não vou conseguir. Nem com todo o conhecimento, eu não vou conseguir. Mas se o Senhor me der a graça, ainda que eu conheça muito pouco, eu vou ter força e vou fazer. Quem entende? Então isso daqui, gente, é muito poderoso, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Se lembra o que eu disse? Se tiver um crente que é cheio de pecado e tiver um mundano que é cheio de santidade, quem é salvo? O crente, porque a vida eterna só está em Jesus. A vida eterna não está nas obras, a vida eterna está na fé. Mediante, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto é dom, e aqui fala que é dom gratuito. Por isso que aquela hora eu falei, não, mas eu vou guardar para quando a gente lê lá. O dom, além de ser um dom de Deus, ainda é um dom dado por Deus gratuito. Deus não precisa do seu dinheiro, meu caro. Deus não precisa, Deus é milionário. Deus não tem nem como falar em reais que Deus é. Tem como falar em palavras. Deus é o Todo-Poderoso. Então quando a gente fala de dinheiro, quem precisa do seu dinheiro é o pastor, que tem que pagar o aluguel, a água, a luz, tem que comer, cuidar da família. É muito melhor subir nesse altar e ser sincero e falar a verdade, do que ficar querendo vender bênçãos, querendo dar uma de estelionatário. Sabe o que o estelionatário faz? Sabe? Ele pega o que você precisa para tirar o que você tem. O que você precisa? De uma cura? Ah, tá, então você vai ter que aqui, fazer um propósito, R$300 para ser curado. Está usando o que você precisa para tirar o que você tem. Ah, mas tem pessoas que faz e é curado. Mas você acha que é por causa do dinheiro? É curado pela misericórdia de Deus e pelo nome de Jesus, não porque pagou alguma coisa. Acorda. Por isso é uma coisa que eu disse aos irmãos e eu repito. Gente, aqui no ministério,
eu nunca vou lhe dar um envelope com uma oferta estipulada, ou chamado como é hoje em dia, propósito de fé. Nunca. Eu não quero. Se eu tiver que fazer isso um dia, os irmãos já vão entender que é porque está passando muita necessidade. Mas eu não quero nem tirar momento do culto para pedir a sua oferta. Eu não quero. Quem entende isso? Não quero. Eu quero que o Espírito Santo possa trabalhar dentro dos irmãos, para os irmãos contribuir com amor e com alegria. Porque isso é bíblico, isso agrada a Deus. Amém? Ou seja, né? Eu sei que às vezes é por carinho, já aconteceu aqui diversas vezes de alguém chegar e perguntar: pastor, como é que está tudo mais? Mas meu irmão, eu posso estar passando fome que eu não vou te falar. Porque eu não quero que você ajude porque eu tenho necessidade. Eu quero que você ajude porque você ama a obra de Deus, porque você vê Deus nesse ministério. Até porque o que adianta eu pedir a sua ajuda só para você colocar comida na minha boca? A obra de Deus não está aqui só para me sustentar, ela está aqui para expandir, para crescer. A gente tem que entrar em rádios, né? Eu fiz aí, eu pedi lá no grupo para os irmãos ajudar se inscrevendo no canal para fazer live ao vivo, pregar o que estamos pregando no YouTube para alcançar mais pessoas. Incrível, no canal tem 150 pessoas, perdão, no grupo tem 150 pessoas, mas que se inscreveram no canal foi só 40. Um desleixo da parte dos irmãos. O que o pastor faz com isso? Suporta no osso do peito. Era para pelo menos cada uma pessoa conseguir mais 3 dentro de casa, facinho. Ó, entra aí no YouTube, vai lá, se inscreve aí, ajuda aí que o pastor quer pregar o evangelho do reino, Jesus Cristo, para toda a face da terra. E YouTube, irmãos, é de graça, é mais barato do que entrar na rádio, porque a rádio vai pagar uma parcela de 1.000 e poucos reais, sendo uma rádio de renome, né? Quem está entendendo? Então vocês querem ajudar mesmo? Tem como vocês ajudarem até sem o dinheiro, sem dinheiro. Só pegando o celular e mandando mensagem: ó, esse é o canal, escreve lá que a gente quer fazer culto ao vivo. Já vai ajudar. Compartilha no Facebook, vai ajudar também. Agora, se você tem condição e pode ajudar com alegria, faça segundo o que o Espírito Santo fala dentro de você, e não por necessidade de homens. Quem entende isso? Amém? Por que eu falo assim? Porque a vida eterna é um dom você não precisa pagar, é gratuito. Essas outras coisas funcionam dessa forma aqui no ministério, mas a vida eterna é um dom gratuito. Para acabar a mensagem de hoje, versículo 6 do capítulo 7. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. 10%, guardar o sábado, não poder comer carne de porco. Essas são leis mais conhecidas hoje aqui no Brasil, tanto que ministérios aderem a ela. Ministérios ainda dizem: ó, se você quer servir a Deus, você tem que guardar o sábado. Se você quer servir a Deus, você tem que parar de comer carne de porco. Se você quer servir a Deus, você tem que se tornar um dizimista. Senão, Deus do céu, o devorador, o migrador, ele só é repreendido com o dízimo. Quem já ouviu isso? Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Deixa eu libertar você desse pensamento. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Está falando do Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Rapidinho, eu vou vou pregar aqui até mesmo para colocar no status lá do WhatsApp, para que alcance mais pessoas. Ó, quem já ouviu aqui que o devorador, o migrador, o cortador, né, demônios que segundo o neopentecostalismo, ou então segundo as igrejas renovadas hoje em dia, reformadas, ensinam que só são repreendidos esses demônios por intermédio do dízimo. Quem já ouviu isso? Agora olha o que diz aqui no capítulo 2 de Filipenses, no versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para
o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Deus. Se o nome de Jesus não dobra o joelho do devorador, do cortador, do migrador, se não repreende a eles, se não tem autoridade sobre eles, aonde habitam esses demônios então? Porque o nome de Jesus tem autoridade nos céus, na terra e aonde? Então como que esses demônios, nem pelo nome de Jesus, por uma oração, não são repreendidos? Bom, fica a pergunta. Talvez alguém responda, mas eu acho que não. Eu acho que não, porque eu conheço todas as teses sobre o dízimo. Todas. Estudei profundamente sobre o dízimo. E o Espírito Santo, mesmo conhecendo todas as teses, o Espírito Santo me revelou, como já tem revelado para muitos, que para os gentios, para os cristãos, dízimo não é um mandamento, e sim para os judeus. Tanto que os judeus dizimam até hoje e vão continuar dizimando até quando se levantar o anticristo. Agora nós que somos cristãos, nós somos salvos pelo dom gratuito de Deus, e não servimos por caducidade da letra, mas por novidade de espírito. Então leis para os judeus obedecer são 600 e tantas, não são só os 10 mandamentos, são 600 e tantos. Muitas dessas leis, muitas, você já obedece sem conhecer. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus está dentro de você, e todo dia Ele te ensina o que é certo. Quem entendeu a pregação de hoje? Tem que pregar, gente, eu tenho que aproveitar. Tem que aproveitar o tempo que nós temos. Nós somos os trabalhadores da última hora. Jesus vai voltar e muito crente vai estar que nem a virgem nécia, faltando azeite na lamparina para poder encontrar um mestre lá nas nuvens, no arrebatamento. Quem tiver azeite, quem tiver preparado vai subir. Quem não tiver preparado vai ficar e passar a grande tribulação. Você quer passar a grande tribulação? Quer ter que morrer degolado por Jesus para ser um vencedor? Quer? Eu não. Eu já quero ser um vencedor agora. Mas se eu tiver que passar por isso, eis-me aqui à disposição. Quem entende? Amém? Se coloque de pé, por gentileza, em nome do Senhor Jesus. Quem entendeu a palavra de hoje? Você pode glorificar o nome de Jesus por essa palavra? Pai, a tua palavra é a maior riqueza que nós temos. Obrigado, Jesus. Amém? Agora vamos fazer a oração final e vamos para casa abençoado. Porque depois de uma palavra dessa, meu irmão, você está assim, ó. Você comeu, foi que nem eu hoje meio-dia. Você comeu, foi uma canjiquinha, assim, coisa forte, sabe? Você, com costela de porco, costelinha de porco. Ficou uma delícia. Ficou bom, amor? Cadê? Ah, que bom que ela foi embora agora. Vai que ela diga que não estava bom, né? Que a gente tem que sair do leitinho, a gente tem que desenvolver. Sabe hoje a pregação que eu preguei para você? Antigamente, isso daqui levava o ano todo para me pregar. Ia um versículo, acabou. Agora vamos ao propósito, que o propósito era um texto todo, entendeu? Para passar um envelope. Aí depois vamos outro versículo, mas o propósito era meia hora falando para incentivar os irmãos a bater as metas. Acabou isso, gente. A gente se libertou disso. Então vamos ouvir a palavra. Seja uma hora de pregação, glória a Deus por uma hora de pregação. É 30 minutos, é 30 minutos. É 1h30, deixa Deus falar. A igreja, o centro da igreja é Jesus. Jesus é o centro. Amém? Coloque as mãos no coração, feche os seus olhos. Pai, nos dê a graça de ter força para perseverar na tua doutrina, na tua palavra e na tua vontade. Senhor, que essa mensagem, essa semente que foi semeada no solo, no coração dos irmãos, que ela possa produzir, Pai. Que as perseguições nesse mundo, ou então as fascinações dessa terra, ou então Satanás e suas seduções,
não possam oprimir essa semente, impedir o crescimento dessa semente dentro do teu povo, mas que o teu Espírito Santo, que é o verdadeiro adubo, que é o que traz verdadeiramente dentro de nós o crescimento, por intermédio da tua palavra, de entender, de ter o desejo de praticar a tua palavra, que o Espírito Santo guie as nossas vidas. Senhor, aqui estão crentes que querem ser vencedores, e por isso suportam o culto de doutrina, de pregação na tua Bíblia Sagrada, e que eles possam ver o teu agir e o teu manifestar em todos os seus caminhos, pois a vida deles eu consagro ao Senhor e os abençoo em o nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu saio da sua casa de oração, mas jamais sairei da tua presença, porque eu te amo. Diga: graças a Deus, glorifica o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus, glória a Deus. Um abraço também para o seu Fabrício Odilon, para o seu Adriano, Dona Cleusa. São muitas pessoas que assistem conosco, né, por intermédio do Facebook. Um abraço para todas elas. Posso pedir um abraço a vocês, irmãos? Quem gostou do culto? Amém. Eu sei que Deus gostou mais do que você. Sabe, o Espírito Santo me revela isso, como Deus está alegre por ver pessoas de caráter querendo pregar a palavra dele, não a vontade do seu ventre. Isso é muito raro. Amém? Diga: poderoso Deus, Senhor Jesus, Espírito Santo, Pastor João, equipe de fé, um abraço. Povo de Deus, um abraço bem apertado e um beijo no seu coração. Se alguém quiser um atendimento, eu estarei aqui para lhe atender. Os demais vão em paz em nome de Jesus. E domingo é o estudo de Apocalipse. Você que tem sede da palavra de Deus, esteja conosco em nome de Jesus. O aniversário de João Miguel é 6 horas da tarde. Estou contigo. Você disse que não tem jeito.